Boa noite. A graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Muito bom rever os irmãos para louvarmos e adorarmos ao Senhor, como já temos feito nesse lugar. Já aproveito para dar as boas-vindas aos nossos visitantes, aos nossos irmãos, em especial meus pais que estão aqui. Foi uma surpresa boa. E Deus é bom o tempo todo, graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, eu queria pensar com os irmãos o texto de Atos, capítulo 13. Convido a abrir esse texto. A gente está seguindo a nossa série do livro de Atos. Começamos semana passada a primeira parte da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, e agora, em continuidade a isso, eu vou convidar você para ir comigo para a província da Galácia. Quando a gente fala de Gálatas, irmão, nada é fácil. E é para lá que a gente vai nessa noite. Segunda parte da viagem, nós vamos para a província da Galácia. Bom, o título, antes da gente ler, é Atos 13:13. O título se chama Qual é o seu papel no plano soberano do Senhor para a vida eterna? Vou repetir. Qual é o seu papel no plano soberano do Senhor para a vida eterna? Vamos ler alguns versos desse texto e uma breve reflexão para a gente começar. Atos 13:13, vamos ler do 13 ao 15, depois eu salto para 48, ok? Diz assim: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Pergue, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Vamos pular a mensagem, vamos para o final. Versos 48 e 49. Me acompanhe. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Amém? Esse é o nosso texto, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos usa. Bom, irmãos, eu estava pensando como reflexão inicial para a gente mergulhar nesse texto, duas coisas rápidas, duas reflexões. A primeira é sobre, na verdade são dois milagres que eu quero falar aqui como exemplo que vamos pregar. O primeiro milagre é o milagre de estar sentado aqui nessa noite. Eu não sei se você já pensou sobre isso ou você já fez essa reflexão em algum momento. Toda vez que eu saio para pregar para algum lugar, às vezes convidado, aqui na igreja nem tanto, porque pelo menos na parte da noite a gente passa o dia na igreja. Então dificilmente alguma coisa vai me tirar do culto, mas quando eu venho para cá pela manhã, por exemplo, ou quando eu vou para outra igreja pregar, e via de regra, irmãos, é quase sempre, alguma ocorrência acontece. Não comigo, mas no meio da estrada. Por exemplo, semana passada eu preguei em Engenheiro Pedreira. Para ir para lá eu tive que pegar a Brasil, eu moro na Zona Oeste, então eu tive que pegar a Brasil e a Dutra. Não sei você, mas quando eu pego a Brasil, meu corpo já treme. Eu já fico meio trêmulo assim, pensando o que vai acontecer nesse lugar. E dito e feito, a Brasil estava parada. E por quê? Um acidente grave aconteceu. Chegamos na Dutra, acidente grave aconteceu. E aí, a gente fica pensando, às vezes a gente pensa umas coisas meio estranhas. E eu pensei, rapaz, e se esse acidente fosse comigo? Porque nos dois casos, um carro bateu na traseira do outro. Aquele anda e para, o carro bateu. Os dois carros não conseguiam andar mais. Esperar reboque, chamar alguém. A solução ali era pegar o telefone, ligar para o rapaz que me convidou e dizer: olha, não vai dar. Hoje não vai dar. Vamos deixar para a próxima, eu não vou conseguir chegar. Bom, e aí pensando nisso, e pensando em hoje também, eu queria que você já fizesse essa reflexão. Você que veio do lugar que você veio, mais perto, mais longe, pense nisso. Mas eu moro em frente à igreja, na rua da igreja. Ei, se você tivesse com dengue, você não tinha vindo. Se tivesse com desinteria, você não tinha vindo. O que eu quero dizer é, muitos motivos aleatórios poderiam ter tirado você do lugar que você está, do momento que você está nesse lugar. Quantas pessoas não puderam vir hoje? Não vieram não porque não quiseram, mas porque não puderam.
Então a primeira reflexão é essa, o milagre de estar sentado no lugar que você está, participando desse culto, ouvindo a palavra do Senhor. O segundo milagre que eu quero falar para você tem a ver comigo, mas tem a ver com você também. É o milagre, irmãos, que estamos vivendo hoje. Por exemplo, eu com a minha família. Eu olho para a minha vida hoje e eu vejo que eu vivo um milagre. Eu sou um homem de 35 anos, casado, pastor de uma igreja, bem casado, tenho 3 filhos maravilhosos, uma família maravilhosa. Só que eu vou contar um pedacinho da minha história e veja. Não vou entregar o ouro não, daqui a pouco eu falo isso. Mas eu só quero que você pense numa coisa, meus pais estão sentados ali. Eu escrevo o sermão todo que eu vou pregar antes de pregar. Então isso já está escrito aqui. Eu ia citá-los nessa pregação. Eu vou contar uma história real. Eles podem confirmar essa história. Que sensacional. Eu acho isso maravilhoso. Mas tudo bem. Calma. Estou doido para entregar, mas não vou entregar. Vamos lá. Nessa história que eu quero contar procurando uma igreja, Diácono Máximos e irmão Rafael Carvalho. Quem lembra do Rafael aqui? Quem lembra? Clarinetista, que passou por aqui, passou no concurso lá no Paraná e infelizmente deixou a gente, mas por um bom motivo. Glaucio aqui indicou a igreja para ele, não é, Glaucio? Ele está lá ainda, na igreja que você indicou, a Igreja Batista, né, pastor conhecido seu, ele está lá ainda. Falei com ele, está lá, firme e forte. Eu esqueci o nome da cidade que ele está. Ivaiporã, isso, muito bom. Passei em Curitiba, quis falar com ele, eu falei assim, Rafael, vem para cá, estou em Curitiba. Aí ele, Miguel, Ivaiporã é 5 horas daí. Paraná é bem grande. Mas tudo bem. O que essas 3 coisas têm em comum? Procurando igreja, Diácono Máximo, Rafael Carvalho. Olha isso, irmão, olha isso. Quando eu tinha 15 anos de idade, a minha família resolveu mudar de igreja. Eu fui nascido e criado numa igreja. E aí, né, por várias razões, meus pais resolveram mudar de igreja. E aí começamos aquela jornada para mudar de igreja. Eu e minha irmã já éramos músicos. Então, o critério para escolher uma igreja mais próxima da nossa casa era uma boa igreja que tivesse uma orquestra, para que a gente pudesse ali se inteirar, enfim, e trabalhar na época na música onde a gente era, onde a gente servia. Ok, estávamos procurando várias igrejas. Passamos por uma grande igreja aqui no centro de Nova Iguaçu, que tem uma belíssima orquestra. Enfim, eu confesso que meu coração já estava inclinado para lá. Eu falei assim, rapaz, é aqui que eu quero ficar, o negócio aqui é bom demais, né? Mas deixa para lá. Até que a gente recebeu um convite para ir em uma outra igreja no centro de Nova Iguaçu. Quando a gente recebeu esse convite, foi no meio da semana. E a gente foi na quinta-feira à noite nessa igreja. Só que quinta-feira tem um problema. A orquestra da igreja não funciona às quinta-feira. Então, quando a gente chega na igreja, a gente não vê a orquestra. Opa, aí já quebra, né, a nossa escolha. Só que, irmãos, aí entra Diácono Máximo. Um homem, hoje, né, partiu já para o Senhor, estava em pé na porta, fazendo a introdução do culto. Eu não sei explicar como, porque meus pais podem dar mais detalhes, mas eu lembro de como a minha família foi recebida por esse homem. Um homem extremamente amoroso, caloroso, abraçou a gente estava um pouco cansado de procurar a igreja, enfim, nos recebeu da melhor forma possível. Começou a conversar com a gente, era um pouquinho antes do culto e tal, e aí, recebendo a gente, abraçando a gente, surgiu o assunto. Acho que meu pai falou, olha, meus filhos são músicos, a gente está procurando igreja com orquestra e tal. Aí o Máximo nos apontou assim, tá vendo aquelas cadeirinhas ali? Aquilo ali é orquestra. Só não tem hoje, mas olha, tem um músico ali. Tá ali arrumando o instrumento lá na frente, sozinho. Rafael Carvalho desmontando o clarinete lá na frente. Vou chamar ele, chamou ele. Quando o Rafael veio, conversou comigo, e aí nós conversamos, enfim, fizemos ali já uma espécie de amizade, e pronto. As coisas se encaixaram, eu tinha 15 anos de idade. E aí, irmãos, a gente naquele dia tomou a sábia decisão, naquele período, de escolher e ficar naquela igreja que eu passaria 11 anos da minha vida ali. 1 ano depois, eu conheceria a Bruna, a mulher da minha vida. Veja isso, irmãos. Bora, né? Sem querer fazer média aqui, mas a história é belíssima. A história, por si só, mostra uma cadeia de eventos que você pode, no seu lugar agora, dizer, pastor, mas tudo isso foi coincidência. Eu odeio essa palavra. Odeio. Porque os 2 milagres de que falei, sentar aqui hoje, ou o dia que você conheceu o amor da sua vida, ou o dia que você se rendeu ao Senhor, pode ser uma conjunção de eventos aleatórios concorrendo para culminar naquilo. Ok, você acredite nisso, seja feliz com isso.
Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Eu acredito que existe uma mão poderosa que não só sustenta o universo, mas que governa todas as coisas. E essa mão, como diz o sábio em Provérbios, o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que dirige os passos. Eu creio que Ele junta pessoas no momento certo, no lugar certo e com o coração certo para comunicar salvação, irmão. Então, se nesses eventos extraordinários que disse, a escolha de uma igreja, conhecer a pessoa que você vai casar, se essas coisas não são aleatórias, imagina a nossa salvação em Cristo Jesus. A gente está falando de vida eterna, irmãos. A gente não está falando de comprar uma bala na padaria. A gente está falando de pegar o ônibus B ou A. A gente está falando de vida para toda a eternidade. E eu disse de manhã, ei, você não foi feito para esse mundo. Você foi feito para a eternidade. Então veja, não é brincadeira. Estamos na mão daquele que conduz todas as coisas, fazendo-nos levar para o lugar certo, no momento certo e encontrar a pessoa certa. Bom, será que o livro de Atos, ele concorda com essa definição do pastor Miguel? Sim, irmãos, o livro de Atos concorda. Veja o nosso verso, o verso de número 48. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Já adianto, esse é o verso principal do nosso texto. Agora veja, se a gente olhar rapidinho, muito rápido, para alguns outros encontros do livro de Atos, ei, é isso que você vai ver também. Então, eu sei que a introdução está ficando um pouquinho longa, mas deixa eu passar por isso aqui, porque isso aqui me arrebata. A gente pregou há pouco tempo sobre o eunuco etíope. Essa história, de todas as histórias, parece a mais dirigida de todas. Por quê? O camarada está numa estrada deserta, que não está deserta porque ele está lá. Ele está numa carruagem, não indo para o culto, mas voltando do culto com o coração frustrado. Ele está lendo exatamente naquele momento o profeta Isaías no capítulo 53. É o melhor capítulo do Antigo Testamento para se pregar o Evangelho. E mais, com uma pergunta no coração que aflige a sua alma, mas sem ninguém para responder. Ei, o anjo fala, depois o Espírito fala e fala, Filipe, vai para a estrada deserta, que não está deserta, no momento certo, na hora certa, para responder a pergunta da vida daquele homem. Aquele homem crê e é batizado pelo poder do nome de Jesus. Chame isso do que você quiser. Bom, segundo encontro, rápido, casa de Cornélio. Irmãos, é absurdo. Por quê? Os dois tiveram uma visão. Só que em momentos diferentes, talvez você não ligue os pontos. Cornélio teve uma visão lá. Pedro teve uma visão aqui. Cidades diferentes, cidades vizinhas. Deus manda Cornélio mandar alguns homens e chamar Pedro para pregar para eles. Quando os homens chegam na porta da casa que Pedro estava acabando de ter a mesma visão e o Espírito Santo disse para Pedro assim, ei, vá com eles. Não discuta, vá. Pedro obedece, vai, prega. Cornélio e sua casa são alcançados pelo poder do Espírito. Semana passada falamos do procônsul, o administrador da ilha de Chipre. Veja, mas ele convida o apóstolo, os missionários para sua casa. Ok, mas lembra, tinha um enviado de Satanás ali no meio, tinha um falso profeta. O apóstolo, os missionários chegam ali, pregam o evangelho, expulsam o falso profeta. Aquele homem se converte ao Senhor. Vamos para Filipos, um pouco mais à frente. Você tem duas conversões extraordinárias. A conversão de Lídia e depois do carcereiro. Para eu terminar, eu poderia ficar aqui só falando disso. Só falando isso. Mas olha só para fechar. Lídia e o carcereiro. E aí a gente acha que a história de Lídia e o carcereiro em Filipos começa em Filipos. Não é. Leia o texto anterior, se eu não me engano, Atos capítulo 16, um pouquinho antes do verso 10 ou 9, não lembro agora. Mas no capítulo 16 está escrito que Paulo tem uma visão. E aí ele vê um homem dizendo e chamando eles, passe a Macedônia. Paulo entende que é uma direção de Deus para ir para Macedônia. Ele vai. Quando chegam na cidade de Filipos, eles procuram um lugar deserto para orar, para fazer uma espécie de período sabático. Eles vão para o rio, não querendo encontrar ninguém, encontram alguém. Quem? Lídia. Lídia está às margens do rio, né? Talvez trabalhando, fazendo alguma coisa, mas ela está ali. E o texto diz claramente no verso 14, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo.
O Senhor agiu ali. Ela se converte. Ah, irmãos, mais extraordinário que isso é o carcereiro. Porque o texto diz que uma confusão vai ser tomada na cidade. Paulo e Silas vão ser presos. Você lembra da história? É extraordinário. Na prisão, eles vão cantar ao Senhor à meia-noite. Louvar ao Senhor. O texto diz que um terremoto acontece. As cadeias se abrem. Agora os homens estão libertos. O carcereiro fica tão desesperado que ele quer tirar a própria vida. Mais extraordinário do que o terremoto, mais extraordinário do que soltar os homens de Deus, é esse carcereiro estar de plantão nesse dia, com essas companhias, e presenciar todo esse milagre. O texto vai terminar com os fugitivos na casa do carcereiro, pregando para ele, e a palavra que Paulo deu para ele um pouquinho antes, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sabe o que acontece? Ele e a casa dele são salvos e terminam se batizando no nome de Jesus. Veja, irmãos, uma série de histórias e de eventos que culminam para a mesma verdade. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então, a grande lição que vamos aprender hoje, depois dessa longa introdução, é duas lições aqui. O trabalho de Deus e o nosso papel. Deus opera para nos dar oportunidades inusitadas, o entendimento do plano soberano e colheitas abundantes. Mas quanto a nós, precisamos nos perguntar, escute isso, somos o que desiste ou o que vai adiante? Somos o que reconhece ou o que se rebela contra Deus? Somos os piedosos que impedem a pregação ou aqueles que estão cheios do Espírito Santo e vão avante? Bom, essas são as perguntas para iniciarmos. Me acompanhe, verso de número 13. Enfim, entramos no texto. Capítulo 13 de Atos, verso 13. Em primeiro lugar, Deus nos dá oportunidades inusitadas. A primeira coisa que Deus nos dá nesse texto, verso 13. O texto diz que de Pafos, ou seja, da ilha de Chipre, da capital da ilha de Chipre, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Veja, irmãos, a nossa aventura, vamos dizer assim, já começa com uma linha triste. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, mas eu quero já que você entre no clima do que Lucas está narrando aqui. A notícia é triste, é pesada, é complicada. Por quê? Porque, infelizmente, João Marcos, aquele mesmo João que eu disse para vocês, o autor do Evangelho de Marcos, que tinha saído com os missionários, passeou na ilha de Chipre, ajudou na ilha de Chipre, foi um servo, um serviçal, ajudou em coisas básicas, coisas, como eu disse, qualquer tipo de serviço, deu todo o suporte para os missionários. Agora, eles pegam um barco, saem da ilha de Chipre, chegam no continente, e lá, infelizmente, ele resolve deixar. Irmãos, existem muitas teorias porque João Marcos abandonou a comitiva. A gente não vai trabalhar essas teorias aqui, mas eu quero que você pense nisso, que agora em Pergue, João Marcos os deixou. Grava isso vai ser importante. Segunda coisa que é dito é que de Pergue, diz que eles foram para Antioquia da Pisídia. Há uma informação aqui, implícita nesse texto, que a gente pode ligar os pontos no Novo Testamento, e você vai descobrir algo aqui revelador essa noite. Olha só que interessante e como isso contribui para o nosso texto. Antioquia da Pisídia faz parte de vários outros lugares, como Icônio, Listra, Derbe e outras regiões que Paulo agora vai passar, que formam a província da Galácia. Por isso que eu falei, o nosso texto está dentro da província da Galácia. E se estamos na Galácia, você tem que lembrar, daqui a alguns meses, só meses, Paulo vai escrever a famosa Carta aos Gálatas. E nós acreditamos que é essa Galácia aqui, essas igrejas, essas regiões. Por que isso é importante, pastor? Porque em Gálatas capítulo 4, verso 13, Paulo diz o motivo pelo qual ele foi para a Galácia. Paulo não foi para lá por causa de uma estratégia missionária que falamos semana passada. Não. Ele diz claramente, eu fui até vocês por causa de uma doença. Paulo estava doente. Há uma tradição na igreja, estou até com medo de falar isso, sendo atacado na internet, só estou me chamando de católico, mas há sim, irmãos, há uma tradição na igreja
na história da igreja, confirmada por John Stott, William Barclay e outros teólogos da atualidade, que vai dizer que Paulo sofria, eu trouxe aqui para vocês, Paulo estava sofrendo de uma enxaqueca terrível, causada por causa de uma febre de malária, que ele contraiu em Pergue. Ou seja, eles saíram de Chipre, quando eles desembarcaram em Pergue, uma região pantanosa, Paulo contraiu essa doença. E por causa dessa doença, eles tiveram que mudar o rumo da viagem. Não sabíamos para onde eles iam. Mas agora eles resolvem ir para a região montanhosa, província da Galácia. Alguns vão dizer que é por causa do clima, por causa da região, talvez por causa de alguns medicamentos, algum tratamento que tinha lá. O ponto é, irmãos, Paulo está doente. Ele vai enfrentar uma viagem de uma altura de mais ou menos 1.100 metros de altura. Essa é a altitude lá, né? Ali em uma das áreas da Turquia atualmente. Então essa é a viagem perigosa que vão fazer, o lugar para onde vão, com uma comitiva reduzida e agora com uma doença. Bom, é para lá que eles estão indo. Mas o nosso texto diz que, para além de todas essas informações, eles resolvem ir para a sinagoga. Com tudo isso que eu disse. E quando chegam na sinagoga, os chefes da sinagoga dizem: olha, vocês têm uma oportunidade para falar aqui. Aqui, irmãos, eu já começo a ver, embora em tudo isso, mas principalmente aqui, a mão de Deus agindo. É uma oportunidade inusitada. Só para sua informação, sinagoga não dá oportunidade para gente desconhecida. A gente não sabe por que eles tiveram oportunidade. Talvez tinham algum conhecido, talvez era uma provação, não sabemos. Mas o ponto é, ei, vocês têm uma palavra para dar? Podem falar. Eles chegam na sinagoga, recebem a oportunidade. E a palavra daqueles homens, irmãos, é extremamente oportuna. Olha o que eles dizem. Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Mensagem de encorajamento. Isso não te lembra nada? Quem está aqui na missão? Paulo e Barnabé. Lembra? Eu já expliquei isso. O que significa o nome Barnabé? Barnabé não é o nome dele. Lembra o nome dele? Vou brincar, não. O nome dele é José. O nome desse missionário se chama José. Yosef. Os discípulos apelidaram ele de Barnabé, ou Barnabá, que significa filho do encorajamento. Esse era Barnabé, o homem que recebe Paulo, que introduz Paulo na missão entre os apóstolos, o homem que Antioquia chama para ver o progresso da igreja, o homem enviado por Jerusalém, o homem que vai na primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. Esse é Barnabé, o filho do encorajamento. Provavelmente porque era um homem que encorajava as pessoas, mas também o apóstolo Paulo, o homem que mesmo acamado, doente, provavelmente pregou sentado nessa sinagoga, vai pregar agora uma das mensagens mais poderosas do livro de Atos, vai pregar o evangelho. Mais uma coisa interessante, a palavra aqui no grego, irmão, significa tanto exortação quanto consolação. Essa palavra traduzida por encorajamento poderia ser: vocês têm uma mensagem de exortação para a gente? Então falem. Ou, vocês têm uma mensagem de consolação? Então falem. Eu pergunto para você aqui hoje, qual é a única mensagem que ao mesmo tempo que exorta, consola? O Evangelho do Senhor Jesus. Bom, a palavra deles foi muito oportuna. E aqui a gente aprende 3 lições rápidas aqui até esse momento. A primeira, quando mais precisamos, irmãos, a comitiva fica menor. A primeira coisa que a gente aprende aqui é isso. Quando mais precisamos, a comitiva fica menor. Lembra que eu falei? Tem um bocado de teoria sobre por que Marcos abandonou ele. Mas para além de todas as teorias, pense na consequência. Se ele foi o servo que possibilitava tudo para o apóstolo Paulo e para o missionário Barnabé, agora sem ele, imagina a dificuldade aumentando. Imagine com uma doença como malária. Imagine subir montanhas, descer montanhas até chegar na província da Galácia. Imagine todas as privações que passaram. No momento em que mais precisaram, a comitiva ficou menor. Segunda coisa que a gente aprende, às vezes o GPS de Deus é um espinho na carne. Às vezes. Você vai ver que no livro de Atos, eu acabei de dar provas para você,
O Espírito Santo vai dirigir os apóstolos para todos os lugares. Vai impedir eles de entrarem no lugar, vai mandar eles irem para outro lugar. Às vezes por uma ordem, pela palavra de um anjo, por um sonho ou por uma visão. Mas nesse momento, o que faz Paulo ir para a Galácia é uma doença. Ah, pastor, mas isso é esquisito. Como é que Deus vai dar uma doença para ele ir para lá? Irmãos, Deus é soberano. Por isso que eu usei a palavra espinho na carne. Não estou dizendo que essa doença é o espinho da carne. Ok, irmãos? Ok? Não estou dizendo. Não sabemos o que era o espinho da carne. Mas se você tomar o espinho da carne como exemplo, 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver que Paulo diz isso. Que Deus enviou um espinho na carne com um motivo específico estabelecido para ele não se envaidecer. Então, às vezes, o GPS de Deus manda espinho na carne para fazer você mudar a rota, para não deixar você dar de cara com um abismo, para direcionar os seus passos. Mas, em terceiro lugar, a gente aprende que só o Evangelho pode exortar e consolar ao mesmo tempo. Só o Evangelho faz isso, irmãos. Como isso é extraordinário. A gente prega o Evangelho e, em primeiro lugar, a gente confronta a pessoa que está ouvindo. Porque o Evangelho é a única palavra, é a única mensagem que diz realmente quem nós somos, do que nós somos capazes, de quão mal podemos ser, de quão mal e pesado é o nosso coração. É só o Evangelho que nos dá o diagnóstico preciso do nosso coração. Mas é também o Evangelho que mostra pra gente que aquele que deveria vir já veio. Que ele viveu a nossa vida, ele cumpriu toda a lei de Deus e ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. E agora nossos pecados são perdoados e a nossa culpa é removida de forma que somos aceitos agora diante do Pai por meio de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, ela nos exorta, mas também nos consola. Então vamos à pregação, ao sermão. Em segundo lugar, o que Deus nos dá é um conhecimento sobre o plano soberano de Deus. Verso 16, me acompanhe. Pondo-se de pé, Paulo fez o sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Bom, aqui, irmãos, nesse momento, Paulo vai começar a sua pregação. Eu vou dividir esse sermão dele em 6 partes, rápidas, para a gente poder avançar, mas eu quero que você entenda que o sermão de Paulo tem um tema. A gente consegue extrair um tema aqui facilmente. John Stott vai dizer o seguinte: nesta breve recapitulação da história de Israel, dos patriarcas à monarquia, Paulo enfatiza a iniciativa da graça de Deus, porque ele, Deus, é o sujeito de quase todos os verbos. Eu vou ler com você cada parte, eu quero que você atente para isso. Deus está no comando. Preste atenção. Em primeiro lugar, Deus escolheu, exaltou, aturou e destruiu pela graça. Verso 17 e 19. Me acompanhe. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Eu quero que em cada parte você faça um exercício comigo. Lembra? Estamos vendo aqui, em primeiro lugar, o trabalho de Deus operando na salvação, aqui na história do povo, e por meio da história do povo a salvação. Em cada parte, faça esse exercício. Deus é o agente da graça, apesar do povo. Em cada parte, Paulo vai inserir isso. Deus agindo, o povo falhando, mas Deus agindo assim mesmo, apesar de nós. Bom, em primeiro lugar você vê, Deus escolheu o povo, Deus formou a nação, Deus libertou eles do Egito, exaltou eles do Egito, saíram de lá ricos, levando coisas, libertos, milagrosamente, atravessaram o mar. Mas quando chegou no deserto, cerca de um dia depois, o que eles fizeram? Começaram a murmurar. Um povo rebelde, obstinado, de dura cerviz, murmurante, reclamões, um povo difícil de se lidar. A palavra grega aqui significa literalmente suportar o comportamento de alguém. Em outras palavras, o texto está dizendo que eles eram insuportáveis, mas Deus os aturou. E apesar deles, o que Deus fez? 40 anos depois, destruiu 7 nações lá em Canaã e colocou eles na terra prometida. Deus é o agente da graça, apesar do povo. Segundo, Deus concedeu juízes e reis
pela graça. Verso 20 ao 23. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem de Deus, ou melhor, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. A segunda parte dessa história fala que Deus concedeu juízes. Depois ele concede reis. E você lembra da história? Só na época dos juízes, o que aconteceu? O povo se rebelou várias vezes. Literalmente, o povo era como o rei de si mesmo. Não queriam saber de Deus. O ápice dessa rebelião foi virar para Samuel e pedir: olha, a gente quer um rei porque a gente quer ser como as outras nações. Samuel fica revoltado, Deus vira para Samuel e diz assim: olha, calma, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Deus concede o que eles pedem e dá Saul para ele. Veja que Saul, irmãos, ele é igualzinho ao povo. Eu chamei aqui nos textos de Samuel de o rei segundo o coração do povo. É isso que Deus deu para o povo. E depois de 40 anos de reinado, de solapar o reino de Israel, Deus, então, pela sua graça e misericórdia, levanta Davi. O que eu quero que você entenda é o seguinte: é que nessa história, Davi não caiu de paraquedas. Eu quero que você entenda que existe um livro entre Juízes e Samuel. Alguém sabe dizer o nome desse livro? Hã? Falaram aí, tem alguém que lê a Bíblia. O livro de Ruth. Leia o livro de Ruth e você vai ver que nos primeiros versos, o que acontece com aquela família acontece durante o período dos juízes. Pastor, por que o senhor está falando isso? Ei, porque antes do povo se rebelar, antes do povo pedir um rei, e Deus dá um rei segundo o coração, antes de Saul reinar 40 anos, Deus já estava traçando a linhagem e a história de um homem chamado Davi. Deus estava trazendo uma mulher lá de Moabe. Lembra dos encontros que eu falei? Que não são aleatórios, mas que é obra da providência. Lembra disso? Deus trouxe uma mulher lá de Moabe. Achou um remidor para ela aqui na terra de Israel. Eles se apaixonaram e então formaram aquilo que seria os bisavós do rei Davi. Deus já estava preparando o seu ungido. O problema é que o povo não soube esperar. Mas ainda assim, apesar do povo, Deus levantou Davi. E da descendência de Davi, ele nos deu Jesus. Amém? Olha que lindo, irmãos, essa história. Terceiro lugar, Deus enviou João Batista para pregar os corações pela graça. Olha o que diz o verso 24 e 25. Antes da vinda de Jesus, João pregou batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Sabe por que Paulo está citando João Batista? Porque João Batista, irmãos, era uma espécie de herói nacional nesse período. Todos os judeus sabiam quem João Batista é, ao ponto de Paulo, na pregação, falar só João. João pregou um batismo de arrependimento. Opa, é João o Batista. Todo mundo sabe quem ele é. Ele era um herói nacional, um mártir. Ele lutou contra o infame Herodes e Herodias. Todo mundo sabe da sua morte injusta. Era um herói nacional. Só que esse herói nacional, aclamado pelo povo, veja, ele fez duas coisas, irmãos, extraordinárias. Primeiro, ele introduziu um batismo de arrependimento. Ele começou a falar não só sobre a vinda do Messias, mas sobre como nosso coração deveria estar preparado para receber o Messias quando ele viesse. Segundo, quando o Messias veio, ele foi o primeiro a reconhecê-lo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais ainda, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. O que Paulo está dizendo é: Deus enviou João Batista para preparar os corações também como obra da graça. Quarto lugar, Deus enviou a mensagem de salvação também pela graça. Verso 26, acompanhe. Irmãos, filhos de Abraão, gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte. Pediram a Pilatos que o mandasse executar.
tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. E eles agora são testemunhas dele para o povo. Veja, irmãos, a história continua. Então Deus preparou tudo isso. Ele tirou o povo do Egito, ele deu juízes e reis, uma descendência para o Messias, e ele já veio. A mensagem de salvação não estava por vir, ela já tinha chegado. É isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo, olha, foi pela graça de novo. Por quê? Lembra? Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Pior ainda, a sua própria nação gritou naquele grande dia, crucifica-o! Sem motivo algum, Paulo confirma, ele foi condenado. Ei, mas Deus não está trabalhando nas mãos do acaso, é a mão dele que faz todas as coisas. Tudo isso já estava profetizado. E Paulo está dizendo, vocês leem isso todo sábado na sinagoga. E como é que vocês não podem ver? O Messias também seria sofredor. O Messias também padeceria. O Messias também seria injustiçado. Eles iriam conspirar contra ele. Mas como ele vai dizer mais à frente, ele também ressuscitou dentre os mortos. Tudo isso pela graça. Quinto lugar, aí sim, irmãos, a ressurreição vira o tema central. Deus ressuscitou Jesus para nos salvar pela graça. Verso 32. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, Salmo de número 2. Olha, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Aqui, irmãos, a mensagem da ressurreição ganha lugar central. Aqui, depois de dizer, olha, ele veio, foi rejeitado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por quê, irmãos? Porque é esse o ponto de divisão. Esse é o ponto em que ou os judeus deveriam abraçar essa mensagem ou eles deveriam rejeitar essa mensagem. Porque até aqui, eu imagino os judeus balançando a cabeça. Porque as notícias correm, as notícias chegaram na província da Galácia. Você acha que não? Os viajantes estavam rodando o mundo. Então até aqui eles concordaram com tudo. Sim, realmente o povo foi rebelde no deserto. Você está certo. Realmente a gente pediu um rei errado, Saul. Mas Deus mandou Davi, você está certo. Realmente o Messias virá da linhagem de Davi, você está certo. Realmente disseram que veio alguém da linhagem de Davi, que foi morto pelo Império Romano a pedido de alguns judeus lá em Jerusalém. Mas é aqui que está o ponto de divisão. Porque é aqui que extraordinariamente Deus fez algo que ninguém poderia imaginar. Ele veio até nós, tomou o nosso lugar, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele diz, Davi, sem saber, profetizou dizendo, meu corpo não sofrerá decomposição. Aí Paulo está pegando esse texto e está dizendo, aí, Davi está lá, o túmulo dele está lá, todo mundo sabe onde está. Está lá o túmulo de Davi, foi sepultado entre seus antepassados a essa altura, né? Cerca de 1000 anos depois, né? O corpo já foi embora. Deve estar só o pó lá. Mas o corpo de Jesus não foi encontrado. Amém, irmão? O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Mas em sexto e último lugar, o que tudo isso vai causar? O que tudo isso vai ocasionar? Deus oferece perdão dos pecados pela graça e não mediante a lei. Verso 38 e 41, veja. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Agora escute isso, irmãos, veja. Paulo está de fato pregando um belíssimo sermão aqui. Paulo está pregando um sermão poderoso, tem início, tem meio e tem fim. Tem explicação, exposição e também tem aplicação. Paulo agora vai começar a aplicar o texto. E ele vai dizer, ei, tudo isso foi feito, primeiro, apesar de vocês. Mas tudo isso foi feito também por causa de vocês.
E a conclusão do trabalho e da obra de Cristo e de Deus em toda a história, culminando no Senhor Jesus, foi o quê? Perdão dos pecados. Sabe por quê? Paulo vai lembrar. Porque vocês achavam que conseguiriam se justificar por meio da lei. Não. A justificação é pela graça mediante a fé. É uma das primeiras vezes que Paulo vai introduzir o tema da justificação pela fé. Se não a primeira vez. A primeira carta onde Paulo fala de justificação pela fé, adivinha qual é a carta? Carta aos Gálatas. Justificação pela fé. O ponto central do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque a lei é justa, santa e boa. Mas a lei de Moisés nunca serviu para salvar, mas pelo contrário, para evidenciar o pecado que já havia em nós. Sem lei, não há transgressão. Só que junto com a lei, você se lembra o que Deus deu para o povo? Lembra? Deus deu a lei, mas Deus também deu o sacrifício. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava dizendo a mesma coisa que os apóstolos diriam no Novo Testamento. Eu dou a lei, mas eu também dou o sistema de sacrifício. Por quê? Porque a lei vocês não vão conseguir cumprir. Pelo menos não ela toda, não o tempo todo e não de todo o coração. Então, vocês vão precisar de um sistema complexo de sacrifícios para derramar um sangue inocente e serem substituídos. Enquanto o sangue é derramado, vocês são perdoados. E isso aconteceu durante todo o Antigo Testamento. Mas tudo isso apontava para quem? Cristo Jesus. E o que Paulo está dizendo é, chegou salvação. Ninguém poderia imaginar, ei, não haverá mais sacrifício, não haverá mais penitências, não haverá mais obras, não haverá mais autojustificação. Agora, pela fé, somente no trabalho que Cristo fez, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, nós somos justificados pelo seu sangue. E tudo isso é pela graça. Bom, irmãos, a gente aprende aqui duas coisas rápidas sobre a pregação de Paulo. Sobre o conhecimento soberano, o conhecimento do plano soberano de Deus. A primeira coisa é, o sucesso do plano de Deus é que ele foi feito e executado pelo Senhor. Eu acho que isso é óbvio para você. Por que a gente está falando de um plano soberano que tem início, meio e fim, e que ele começou e foi se desenvolvendo e chegou em Cristo Jesus? E apesar do ódio daqueles homens e de condená-lo e matá-lo, eles não frustraram o plano, eles fizeram exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Por que esse plano deu certo? Por que esse plano caminhou 2000 anos e chegou aqui, em Juscelino, Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil? Por quê? Bom, primeiro, porque esse plano foi feito e ele está sendo executado pelas mãos do soberano. Irmãos, você tem que pensar nisso. Porque ele não só se sentou, planejou e escreveu, mas ele está dando cabo desse plano cada dia, dia após dia, cada dia da sua vida, cada encontro, cada momento, impedindo que você se perca, dirigindo os seus passos e tornando você cada dia mais parecido com ele. A lição que Jó aprendeu depois de toda a sua amargura e depois de todo aquele sofrimento. Jó 42, 2. Agora sei que tudo podes e nenhum dos seus planos, fala comigo, não podem ser frustrados. É essa a lição, irmãos, que precisamos aprender. Mas em segundo lugar, o sucesso do plano não se apoia só na mão do soberano. O sucesso do plano se apoia na graça abundante, extravagante dele. Pense comigo, irmãos, o plano não é só maravilhoso e correto e ele dá certinho no final. Não é só porque ele tem poder para fazer todas as coisas. Porque ele tem poder e nós cremos nisso, mas o que impediu ele de abandonar a gente? O texto fala que ele aturou o povo no deserto. A terra se abriu, 3.000 pessoas morreram. De todos os que saíram do Egito, só 2 entraram. E a rebelião continua. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente também vê rebelião, murmuração, abandono. Muitas vezes nós somos os que abandonam. Nós somos os traidores. Nós somos o Pedro. Às vezes até o Judas. Mas Deus não nos abandonou. E não é só porque Ele é soberano. Porque Ele vai continuar sendo soberano com ou sem você. Mas é porque Ele te ama com amor eterno. É porque Ele te ama com amor incondicional. É porque cada decisão dele se baseia na graça abundante que há nele. Ele te dá sem você merecer, porque um dia o Filho dele pagou o preço no seu lugar. É isso que temos que louvar.
Bom, em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, o que Deus nos dá, não só o conhecimento maravilhoso desse plano, não só oportunidades, mas também colheita abundante, apesar da perseguição. Isso que é extraordinário. Me acompanhe, versos 42 e 43. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou para falar mais. Que coisa boa, né, irmão? Que coisa boa. Ninguém está com pressa de ir embora. O pessoal tá encharcado ali, está mergulhado, afogado na presença do Senhor. Eles estão gostando da coisa. O texto diz a respeito dessas coisas no sábado que vem, no sábado seguinte. É como se fosse assim, olha, a gente gostou tanto que vocês estão convidados para o próximo culto. A gente quer ouvir vocês de novo. Então, no culto que vem, são vocês. E aí o texto diz, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Aqui eu lembrei, sabe quem? De George Whitefield, grande pregador da Inglaterra, um grande avivalista, pregador ao ar livre, enfim. Ele conta, né, nos seus livros que quando ele terminava de pregar, ele tinha que se disfarçar para voltar para casa. Ele subia no cavalo e tinha que disfarçar, porque quando ele não fazia isso, 6.000, 7.000 pessoas seguiam ele até em casa. Algumas vezes ele teve que chegar em casa e continuar o sermão ou começar a pregar de novo da janela de casa, porque as pessoas estavam batendo do lado de fora querendo que ele falasse. Então, irmãos, é isso que aconteceu aqui. O povo não quer ir embora, o povo quer segui-los, o povo quer estar com eles ouvindo a palavra. E o texto diz, estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Sabe o que significa essa última linha? Sabe? Recomendando que continuassem na graça, que eles se converteram. Que esses homens e mulheres, judeus ou gentios, que seguiram os apóstolos, se converteram, ouviram a pregação e então aceitaram o soberano. Bom, verso 44. Aí, irmãos, a coisa complica um pouco. Veja, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha, quase toda a cidade. Veja isso. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Perceba aqui, de novo, em Atos, a ofensiva dos judeus não é teológica. É motivada pela inveja. Provavelmente motivado pelo lucro. A gente falou de mercenários semana passada. Provavelmente o motivo aqui é o mesmo. Eles vão perder os seus empreguinhos. Talvez com medo de esvaziarem a sinagoga. O que a gente vai fazer depois? Quem vai querer um rabino depois disso aqui? Ei, irmãos, esse é o motivo. Inveja. Bom, começaram a se opor aos nossos irmãos. E aí, Paulo e Barnabé respondem corajosamente, verso 46, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E aí vem o nosso texto. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Veja aqui, irmãos, apesar da oposição, Deus deu uma colheita abundante. É isso que o nosso texto está dizendo para a gente. Paulo e Barnabé cumprem o seu chamado, cumprem a vocação. Vamos primeiro para os judeus. Vamos pregar para eles. A gente viu que alguns se converteram. E a partir do momento que a perseguição começa, então agora vamos nos voltar para os gentios. E Paulo baseia isso na Escritura, dizendo, ei, o servo de Deus, o Messias, seria a luz para os gentios até os confins da terra. E o que nós somos? Enviados dele, servos dele. E é isso que nós estamos fazendo. E o texto termina dizendo, ei, os judeus se opuseram, mas os gentios se alegraram. Os judeus perseguiram, mas os gentios creram. E veja, de novo, isso não é coincidência, isso é providência. Bom, para a gente caminhar para o fim, eu preciso explicar esse verso para você. Um verso que já é debatido há algum tempo na história da teologia, mas que, sinceramente, irmãos, é muito simples de entender. Creram todos os que haviam sido, a minha Bíblia traduz, designados para a vida eterna. Essa palavrinha grega significa literalmente colocar de maneira ordenada. É isso que significa. O dicionário aplica ela em pelo menos duas coisas. Por exemplo, uma fileira militar. Quando você vê uma fileira, homens enfileirados, eles estão ali dispostos
com uma certa ordem, né? Às vezes por hierarquia, às vezes por ordem de tamanho, do maior até o menor, da esquerda para a direita. Isso é coisa de militar, ok? A segunda aplicação dessa palavra é, por exemplo, ordenar objetos de uma prateleira. Imagine você arrumando a prateleira de uma loja de vasos, por exemplo, e você decide colocar aqueles vasos também do menor para o maior, ou do mais caro para o mais barato, enfim. A forma como você faz não importa, o que importa é você está ordenando cada coisa no seu exato lugar, dessa exata maneira. É isso que significa essa palavra. Segunda coisa importante, esse verbo está no perfeito do particípio passivo. Isso no grego significa que é uma ação que aconteceu no passado e que continua acontecendo no presente. Então, em outras palavras, esse encontro que Deus marcou, ele vai culminar com a conversão daquela pessoa, que vai durar durante toda a sua vida. Segunda coisa, está na voz passiva. Ei, ninguém se arruma como um jarro na prateleira, mas antes você é arrumado lá. Então, em outras palavras, quando se trata de vida eterna e de salvação, é a mão do soberano que está mexendo as peças e não a sua. Ok? Terceiro lugar, existe uma versão da Bíblia chamada Bíblia Viva. Se alguém tiver essa versão, fala comigo no final que eu te dou outra versão da Bíblia, te dou de presente. O ponto é, irmãos, é uma paráfrase da Escritura, não é uma tradução e não é uma boa versão. Olha como é que a versão Viva traduziu esse versículo, provavelmente tentando tirar a força do versículo. Diz assim: e todos os que queriam a vida eterna creram. Eu pergunto para os irmãos, existe alguma chance de termos essa tradução aqui? Não. Então, não foi traduzido, foi reinterpretado, foi realocado para tentar talvez ensinar uma outra coisa. Errado. Enfim, temos ocorrências no livro de Atos, a mesma palavra sendo traduzida do mesmo jeito. Ordenamento, dever, ordem, disposição, designação. Mas para fechar, se você não está satisfeito com tudo isso que eu falei, Atos 18, versículo 27. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que, pela graça, haviam crido. Se você não concordou com nada do que eu disse, um texto complicado é interpretado por um texto mais fácil. Se Atos 13, 48 é um problema para você, o que é Atos 18, 27? Muito os que pela graça haviam crido. Mais uma vez a Escritura dizendo, a salvação é pela graça. Ela é mediante a fé. Mas veja, pela graça haviam crido. A fé é um dom de Deus. E é pela graça que Ele está dispondo a cada um de nós. Bom, duas coisas aqui sobre essa colheita abundante. A soberania na salvação deve nos motivar, pelo menos de duas formas. Primeiro, Deus chega antes de nós e prepara os corações para ouvir a mensagem. Pensem nisso. Nós somos os pregadores. Quando eu estava escrevendo esse sermão, o Espírito Santo já estava agindo no seu coração. É isso que significa. Nós somos aquele que saiu a semear, mas a gente não tratou o solo. Quem trata o solo é o Espírito Santo. É Ele que cava os buracos. É Ele que prepara o solo com o adubo correto. É Ele que rega. É Ele que deixa tudo úmido, tudo certo, tudo preparado. É Ele que dá e que marca o encontro. A gente só chega e lança a palavra. É isso que nós temos para fazer. E que bom que Ele chega na frente. Lembra? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, embora muitos vão rejeitar o Evangelho e às vezes até nos perseguir, escute isso, aqueles que Ele preparou de antemão serão salvos. Isso aqui é uma verdade poderosa, irmãos. E é uma verdade que tem que nos consolar. Ouça as palavras de Jesus em João 6,37. Todo o que o Pai me der, esse virá a mim. Vou repetir. Todo o que o Pai me der, esse virá a mim. Independente de onde esteja, Ele virá. Independente de quem seja, Ele virá. Independente do que ele passou, ou do que ela tem passado, Ele virá. Independente do passado, eles virão. É isso que Jesus diz. E Ele continua. E quem vier, pode ficar tranquilo, porque eu jamais rejeitarei. Verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Então está aqui, irmãos, mais uma vez. Deus é soberano para salvar. É esse plano perfeito
e maravilhoso que ele cumpriu um dia nas nossas vidas, e ele vai continuar cumprindo. Eu quero encerrar, irmãos, muito rápido, só respondendo aquela pergunta inicial, aquela rápida e ligeira reflexão. E quanto a nós? Qual é o nosso papel nesse plano extraordinário que nós desenhamos aqui? Qual é o nosso papel? Eu temo, irmãos, que existem dois personagens no texto. É isso que eu vou fazer. Cada personagem desses dois apontam para um grupo diferente. Um grupo que olha para tudo que nós pregamos aqui e interpreta de uma maneira diferente. Um, obviamente, errado e o outro corretamente. As duas personagens são João Marcos e o apóstolo Paulo. Na minha opinião, os dois estão olhando para o plano soberano, só que estão reagindo de maneira diferente. E eu acho que você nessa noite pode tentar se identificar com um dos dois. Se for com o primeiro, cuidado, é um alerta para você. Mas se for com o segundo, prossiga e continue avante. Veja, João Marcos é o grupo daqueles que não se veem como parte do plano soberano. A gente falou aqui, não importa o motivo pelo qual Marcos abandonou a comitiva, mas muito provavelmente ele está olhando para esse plano soberano que está avançando até os confins da terra. E ele está olhando para essas coisas, para a comitiva, para a viagem, para as conversões. Deus acabou de salvar o procônsul da capital de Chipre, o homem mais importante da ilha. E isso não serviu para encorajar, para motivar o coração de Marcos. Rodrigo pregou aqui pela manhã. Perseverança é literalmente aquele que se recusa a desistir. Não é aquele que não tem problemas, aquele que não se cansa, é aquele que se recusou a desistir. Nesse caso, João Marcos desistiu. Talvez, irmãos, vamos só imaginar, talvez, João Marcos olhou para o serviço dele. Ele olhou para ele e olhou para o apóstolo Paulo, por exemplo. Olhou para ele e olhou para o tio dele, o Barnabé. E talvez, por um momento, ele pensou assim, poxa, veja, eles estão pregando ali. Eles estão ganhando almas, eu estou arrumando a cama deles. Eu estou carregando as bagagens. Eu estou conseguindo comida. Eu estou trabalhando, vendendo algumas coisas para comprar comida, para comprar passagem. O que eu faço é muito insignificante. Ele está olhando para o plano soberano e não está conseguindo ver um lugar onde ele se encaixa. E talvez essa seja uma palavra para você nessa noite. Ei, o plano soberano de Deus inclui você nele. E isso é motivo de alegria, irmãos. Porque esse soberano, agora olha o que eu não disse até agora e vou dizer agora. Em todas aquelas histórias que eu contei, preste atenção, foi Deus que marcou o encontro, mas não foi Deus que falou aqueles corações. Pelo menos não de forma audível, entenda isso. Ele falou, mas ele usou pessoas para isso. Para o eunuco ele usou Filipe, para Cornélio ele usou Pedro, para Lídia o carcereiro ele usou Paulo e Silas. E para cada um, Deus está usando pessoas durante toda a história. Para você estar aqui hoje, Deus usou alguém. Amém? Salvo aqueles casos de quem se converteu vendo anjos. Ok. Não vou tirar o mérito, pode ser possível. Deus pode fazer isso. Mas, via de regra, Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. Então ele precisa de homens e mulheres corajosos, dispostos a lançar a semente. Bom, você está aqui para isso. Só que você pode pensar nessa noite, mas pastor, o que eu faço dentro desse plano é totalmente insignificante. Ei, a missão com certeza ficou muito mais difícil sem João Marcos. A missão com certeza foi muito mais árdua sem ele. Mas com certeza, irmãos, muito provavelmente, ele foi substituído. Muito provavelmente. Isso aqui não é uma nota feliz, talvez para os missionários, mas é uma nota triste. Porque nós não somos insubstituíveis. O que a gente aprende aqui é que Deus vai cumprir o seu plano apesar de nós. Mas que também Ele vai cumprir o seu plano através de nós. Mas se você se recusar a assumir o seu papel dentro desse plano, Ele vai levantar outra pessoa depois de você. Mas que isso não aconteça. Porque, para fechar a história de Marcos, e a gente vai falar mais dele à frente, mas veja, ele não se viu como parte do plano soberano, pelo menos não nesse momento. Isso, irmãos, me arrebata.
Nesse momento, ele foi fraquinho, desistiu e foi embora. Mas a gente conhece a história e a gente está à frente da história e tem essa vantagem, né? Marcos será importantíssimo para o reino de Deus. Importantíssimo. Ele vai ser o primeiro evangelista a escrever a história da vida de Jesus. E todos os outros evangelhos, com exceção de João, mas Mateus e Lucas vão se apoiar nos escritos de Marcos. Ele é o primeiro. Até Lucas, que está escrevendo dele aqui, vai precisar do evangelho de Marcos para escrever. Os teólogos já concluíram isso. Primeiro evangelho é o evangelho de Marcos. E ele vai escrever sob a tutela do apóstolo Pedro. Mais ainda, quando Paulo estiver no calabouço romano, 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer assim, olha, nos envie, ou melhor, eu peço que me envie João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Ah, irmão, eu só posso imaginar por quê. Imagina, por quê? Ele seria muito útil para o ministério. Porque naquele momento, naquele dia tenebroso que Paulo estava se despedindo dos seus obreiros, naquele dia, João Marcos entendia o papel dele no plano soberano. Amém? Que o Senhor faça isso com você. E por fim, o apóstolo Paulo, aquele que faz parte do grupo que se vê como uma espécie de mensageiro de guerra. Não sei se você está familiarizado com esse termo, mas ainda na Primeira Guerra Mundial a gente não tinha GPS, a gente não tinha internet, a gente tinha um sistema muito arcaico de rádio e as comunicações eram péssimas. Então a gente tinha a função famosa do mensageiro de guerra. Aquele homem destinado a levar a mensagem seja onde for. Muitas vezes a mensagem era enviada na primeira linha, e às vezes a primeira linha estava atrás das linhas inimigas, o que significa que o mensageiro de guerra tinha que passar no meio dos inimigos. Isso aconteceu várias vezes, mas o ponto é, o mensageiro de guerra, ele sabia que a informação que ele levava custava a própria vida dele, ou poderia custar. E ele sabia que a mensagem que ele levava realmente valia a sua vida, por quê? Porque se ele entrega a mensagem certa no lugar certo, ele poderia salvar a vida de milhares de pessoas. Às vezes um ataque, às vezes uma defesa, avançar ou recuar. Tudo dependia da mensagem enviada por ele. Paulo sabia disso. Ele olhava para o plano soberano, onde não há falhas, onde há um Deus que não falha, soberano e gracioso, mas ele se via, ei, eu faço parte desse plano. E Deus está me usando. Ei, apesar do abandono, apesar da doença, não importa, talvez você pense, mas foi imprudência de Paulo continuar no campo missionário, mesmo doente. Ei, converse com os missionários. Não é, Glaucio? Você acha que é fácil? Você acha que uma doença vai arrancar eles do campo? Não vai! Porque eles são mensageiros de guerra, irmão. Eles não têm mais a vida como preciosa, desde que possam completar a carreira, e completar a carreira que Cristo lhes deu. Esse é o apóstolo Paulo. E eu espero que esse também seja você. Veja o último verso do nosso texto, verso 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Esse é o meu desejo para você. Você faz parte desse plano. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente, se o pessoal puder pedir uma canção final para a gente cantar antes da nossa oração. Depois nós vamos dar uma palavra para a nossa missionária Glaucia e vamos estar orando pelos nossos seminaristas que estão despedindo da gente hoje, tá bom? Peço alguns minutos da sua paciência. Fica de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor? Você que está sentado aí. Eu queria cantar essa canção com vocês, não eu, mas a equipe, porque eu acho, irmãos, que a gente prega a palavra. Escute isso. A gente prega a palavra. Escute isso, irmão. O culto não acabou, presta atenção. A gente prega a palavra, mas a gente também canta a palavra. E você está cantando talvez uma coisa que você não refletiu. Ei, o plano soberano é o plano perfeito. Então cante isso agora, com força no seu coração. Louve ao Senhor. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor
vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, estado de salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Eu acho que essa música Pedro gostaria de ter cantado, de ter louvado aqui na Galileia. Para ele foi destinada uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não, peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador, eu era uma pessoa que morava aqui na beira da praia, eu era uma pessoa que não tinha futuro, uma pessoa que não tinha esperança, eu era uma pessoa que não valia nada.